Olá pessoal, tudo bem? Pegue um livro de história, abra na página 221, vamos dar continuidade no livro de história. Hoje irei falar sobre o período regencial que foi de 1831 a 1840. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil e, como os deputados e senadores estavam em férias, muitos sequer foram avisados. Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, foi aclamado imperador do Brasil. No entanto, estava com 5 anos e só poderia ficar, de fato, à frente do governo quando atingisse a maioridade, no ano de 1843. No entanto, como o país não podia ficar sem comando, ele adotou-se um regime regencial até Dom Pedro II atingisse a maioridade. Isso porque a Constituição da época previa esse encaminhamento, como é possível observar em seus artigos do século V. Então, nos 9 anos seguintes, eles estariam à frente do governo do Brasil 4 regências, que seriam a Regência Trina Providencial, Regência Trina Permanente, Regência Una do Feijó, Regência de Araújo Lima. É importante pontuar que todo o período regencial caracterizou-se com um dos maiores conflitos de toda a história do Brasil, pois muitos eram os interesses envolvidos e cada província estava em busca de maior autonomia política e alguns também de separação territorial. A regência trina provisória, formada pelos senadores Carneiro de Campos e Campos Vegueiro e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, foi eleita de imediato após a abdicação de Dom Pedro I. Esta ficou à frente das decisões até que uma nova regência fosse de fato eleita. Era a primeira vez que o Brasil estava sendo governado por brasileiros e no campo político houve uma agitação porque muitos grupos tinham interesse em ter um representante composto à regência. Então, cerca de 2 meses depois, em 14 de junho de 1831, foi publicada uma lei que transferia atribuições do poder moderador para a regência. No entanto, algumas atribuições passaram a ser aprovadas pela Assembleia Geral. Também limitou alguns poderes da regência, que passou a ser impedida de dissolver a Câmara dos Deputados, de perdoar ministros e conselheiros de Estado, de conceder títulos, honras, ordens militares e anistia. Também de nomear conselheiro de Estado e também de dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Mas ficou assegurado que a regência poderia escolher os senados a partir dos nomes indicados numa lista com 3 nomes de cada província. Logo após a publicação dessa lei, que foi no dia 17 de junho de 1831, a Regência Trina Permanente, composta por João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e novamente o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, foi eleita e governou o país em um dos seus períodos mais críticos, mesmo tendo nomeado o padre Diogo Antônio Feijó como ministro da Justiça, que teve que tomar diversas medidas enérgicas para manter a união da nação. Nesse período, houve muitos levantes, motins e lutas, como Abrilada, Setebrada, Novembrada, Revolta das Panelas, pois além das lutas entre brasileiros e portugueses, eclodiam muitas revoltas em diversas províncias, como no Ceará e em Pernambuco, também em Minas Gerais e no Pará. E foi nessa confusão que surgiram muitos grupos com interesses bastante diferentes.
Haviam quem desejasse o retorno de Dom Pedro I, os caramurus, e havia os que eram liberais moderados e desejavam manter a garantia de direitos, que eram os xingus. E havia também os exaltores, que dentre eles alguns que desejavam a república. Os jurujubas, que foi nessa regência que foi criada a Guarda Nacional com o intuito de conter a baderna que fazia a elite. Em 12 de agosto de 1834 foi assinado o ato adicional à Constituição, que determinava várias mudanças, que as assembleias legislativas provinciais formulariam leis em consonância com os interesses de cada província e que cada regência passaria a ser una, que é Regência Una de Feijó, colocando o futuro regente em uma situação muito mais fácil. As eleições aconteceram no mesmo ano. Enfrentaram-se o padre Diogo Antônio Feijó, candidato de Minas Gerais, e o fazendeiro de Pernambuco, Holanda Cavalcante, candidato do Nordeste. Feijó venceu por apenas 600 votos de diferença. Mas Feijó não era mais o mesmo. No âmbito político, estava em minoria na Câmara dos Deputados e no Senado. Por isso, enfrentou grande oposição. No social, teve que enfrentar muitas dificuldades de uma guerra civil, mesmo tendo conseguido pacificar Pernambuco e Pará. A guerra mantinha-se no Rio Grande do Sul com a mais longa das lutas civis da nossa história, a Guerra dos Farrapos. Como estava isolado no poder, ele renunciou em favor do seu inimigo menos radical, o Senado Araújo Lima, que venceu Holanda Cavalcante com a maior diferença de votos. As revoltas do período regional. A cabanagem, que ocorreu no Pará entre 1835 e 1840, cujo estupim foi nomeação do presidente da província do Pará, que foi a primeira revolta de caráter popular, pois, na verdade, seus participantes, em sua maioria, eram pessoas humildes que moravam às margens dos rios, em cabanas, por isso eram chamados de cabanos, e lutavam contra a exploração dos fazendeiros na região. A Guerra dos Farrapos, que ocorreu de 1835 a 1845, que era liderada por Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, por causa do desejo de formar um país chamado República Rio-Grandense, e da concorrência do charque da Argentina e do Uruguai, porque chegavam ao mercado brasileiro com preços mais acessíveis e prejudicavam os pecuaristas locais. A Sabinada, que ocorreu em 1837 na Bahia, e foi uma das revoltas, na verdade, da classe média baiana contra o poder dos senhores de engenhos. Os revoltosos foram liderados pelo médico Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira, que declararam-se independentes do poder central até a maioria de Dom Pedro II, mas a revolta foi fortemente reprimida pelos exércitos bancados pelos próprios fazendeiros da região e apoiados pelos reforços militares enviados. E também a Balaiada, que ocorreu em 1838 e 1841, e instalou-se a desordem por todo o Maranhão, uma província pobre. A revolta começou quando um vaqueiro cafuzo, Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, liderava um grupo de peões, tomou a cadeia onde seu irmão estava preso, segundo ele, acusado justamente de assassinato. E outros presos logo se juntaram ao seu grupo e seguiam recebendo apoio da população menos favorecida.